São 10 episódios e a história se passa nesses 10 episódios. É de 2021. O nome é Mad, tradução A Criada ou A Faxineira. É baseada em um livro, em uma história real. O livro, se você conseguir, Rafa, coloca a foto do livro. Aí, trabalho duro, salário baixo e o dever de uma mãe solo. Eu assisti superação. essa série. Barbosa tá assistindo tudo. É porque na pandemia eu fiquei muito tempo em casa, né? Em casa e Aí conseguiu ver eu assistia muita série. essa série aí. 2021 as coisas não tinham voltado ainda no ritmo que tinham que voltar ainda. Eu assisti essa série, rapaz, e tive uma empatia, assim, apesar de não ser mulher, né? Mas tive uma empatia muito grande com a personagem dessa série. As dificuldades com essa luta dela. E cheguei assim, não diria me apavorar, não era esse o termo que eu queria usar, mas naquele momento que ela consegue a primeira oportunidade de emprego e aí tem um deslize lá por consequência de um outro problema dela, né? Que ela não tem com quem deixar a filha. Ela não tem com quem deixar a filha. Porque ela foge de casa no meio da noite com uma filha e ela não tem com quem deixar. Quando ela consegue encontrar a primeira diária dela de faxina, ela deixa a filha com a mãe. Só que a mãe dela tem transtorno bipolar, né? A mãe dela muda de humor no decorrer do dia. A mãe dela uma hora tá bem, uma hora não tá. A mãe dela também vive um relacionamento com um homem que a explora. E vive como uma cigana, né? Vive como uma cigana. Que mora num trailer, se não me engano. Alugou a casa e aí o namorado da mãe recebe o dinheiro do aluguel e ela tá morando num trailer. Em determinado momento da série ela tá morando num carro, porque até o trailer ele levou. Então, assim, esses relacionamentos ruins da mãe e o relacionamento ruim da filha. Que é um relacionamento que não chega a ter uma agressão física. Tanto é que quando ela sai de casa, ela não vai na delegacia, ela não faz uma denúncia. Ela foi para uma casa de apoio, se não me engano. Ela consegue, depois de muita burocracia assistencial, ir para uma casa de apoio. Mas ela não tem noção de que o que ela sofreu ali era um tipo de abuso, né? Quando ele chegava bebendo, quando ele gritava com ela, quando ele jogava comida no chão, quando ele esmurrava a parede. Aquilo era uma forma de violência e ela não entendia que o fato dele não ter batido diretamente nela significava que ela não tivesse sofrido violência. Mas né? Ela foi muito resistente, né? Não quis retornar para ele, né? Apesar de se encontrarem. Né? Tem um momentozinho que ela volta. Ah, é? Tem um momentozinho que ela volta. Por quê? Tem uma cena na casa de abrigo que eu acho bem importante, que tem uma outra companheira dela que está ali toda para frente, incentivando ela e dizendo que o marido dela é um babaca, e quando ela procura a moça, ela não acha. E aí a dona da casa do abrigo fala assim que as mulheres elas precisam de muitas tentativas, 5 a 7 tentativas, para conseguir deixar o relacionamento abusivo. E aí ela fala, essa é a terceira tentativa de fulano. Verdade, E aí ela acha que ela nunca vai voltar e acaba que ela, em determinado momento, também volta para ele. Ela tem um momento que ela volta, que ela tem uma recaída, que é aquela cena belíssima, que ela tá assim no sofá e tem a imagem dela assim no fundo do poço, que ela se pergunta, né? Por que eu cometi esse erro novamente? Eu já tinha passado por tudo isso, eu estava tentando me livrar de tudo isso e eu agora estou aqui na mesma situação, com ele gritando comigo, com ele me deixando sem... Porque ela cuidando da filha, ela não tinha como trabalhar ali, né? E aí aquela coisa, né? Eu pago as contas, eu pago isso, jogando na cara da mulher. Mas eu acho uma história assim de muita força, de muita superação, por isso que eu gosto do nome do livro, porque não é fácil você sair de casa, trabalhar, ganhar vida com a filha pequena. Muitas mulheres em relacionamentos ruins, Barbosa, as pessoas falam, ruins que eu falo, às vezes sofrendo violência, as pessoas falam, mas por que não se separa? Olha a dificuldade dessa moça e nos Estados Unidos, né, que tem toda essa estrutura de apoio, né? Tem toda essa estrutura de apoio. Imagina um país de terceiro mundo. Né? Aqui a mulher com filhos pequenos, que não tem uma profissão, não tem como se sustentar, ela às vezes não tem apoio familiar, ela vai sair de casa
e vai para onde com essas crianças? E olha que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos nesse aspecto, porque o Brasil é muito assistencialista, é um país que tem muita coisa assistencial. Tem. Né? Que graças a Deus, é verdade. Lá nem as políticas assistencialistas, elas fazem se a pessoa adoeceu, a filha adoeceu, tem que ter dinheiro. Muita diferença. Então, eu acho que, assim, por isso que eu acho muito importante, até quando você traz profissionais para explicar essas coisas, porque ela precisa realmente registrar o boletim de ocorrência, ela pode exigir uma pensão dele, ela pode tentar abrigos, né? Eu sei que aqui é mais difícil, não vai ser o mesmo cenário americano, mas ela pode tentar abrigos, ela não precisa se sujeitar àquela situação. Inclusive, agora que é difícil a Sione Porto, a delegada, até falou aqui que a nova delegacia que vai inaugurar, acho que inaugura essa semana, se não já inaugurou, lindíssima, né? Tem já um apoio, já um acolhimento inicial. Tem um beliche, tem um brinquedo para criança, se tiver criança. Então já é um avanço, né? Apoio psicológico é importante. Ela disse até que está pensando em lhe contratar, né? Ela falou. A gente tem falado sobre essa importância do apoio psicológico. Sim, mas desculpe, né? Agora, eu já participei de alguns projetos com moradores de rua e eu já ouvi depoimentos de mulheres que moravam na rua e elas disseram assim: eu não aguentava mais apanhar. Eu não aguentava mais apanhar e por isso eu saí de casa. Eu preferi morar na rua, eu preferi virar moradora de rua do que estar naquela casa, naquele relacionamento em que eu apanhava todos os dias. Então, aquele limite de violência chegou àquela relação a ponto daquela mulher escolher virar uma moradora de rua. Mas esperamos que muitas mulheres, que todas as mulheres que precisem sair desse tipo de relacionamento não tenham, né, no Brasil que virar mas o Brasil tem moradora de rua. Hoje, né, pelo que eu vejo, porque o Brasil é um paizão, né? Então ele é muito assistencialista, né? Ele tem saúde gratuita, tem esse apoio gratuito hoje, tem casas de acolhimento já, né? E como o doutor Bandeira falou aqui, né? Se tem duas coisas que dão cadeia, Maria da Penha e pensão alimentícia no Brasil, né? Então, assim, hoje essa questão no Brasil está sendo tratada, né, de uma maneira muito atuante, seriedade. Graças a Deus. Mas voltando à série, né, para não te atrapalhar de novo. Voltando à série Med, é uma série de 2021, baseada no livro A Superação, Trabalho Duro, Salário Baixo e o Dever de uma Mãe Solo. Conta a história dessa moça que ela foge com a filha, foge de um relacionamento abusivo e ela precisa enfrentar essa burocracia assistencial americana, ela precisa enfrentar trabalho precário, ela precisa enfrentar todas as dificuldades ali de não ter onde deixar a filha para poder trabalhar. E ao mesmo tempo ela gosta de escrever, ela sonha em se tornar uma escritora, ela quer voltar a estudar. Eu acho que a série mostra isso de uma forma muito bonita, muito humana. São 10 episódios, então assim, não é uma série que eles vão ficar enrolando, ela tem o começo, tem meio e tem fim. E é um grande aprendizado e traz assim importantes reflexões e um exemplo de superação, Barbosa. É verdade.